Acho que eu posso começar, né? Bom dia. Eu vim aqui para falar um pouquinho sobre Navigation Patterns. Primeiro, eu gostaria de agradecer o evento. Muito doido estar aqui na frente de todo mundo. E vocês também, eu sei que está rolando um monte de palestra legal nas outras series. Obrigado por vocês estarem aqui. Meu nome é Matheus, eu sou do interior de Minas, trabalho agora como Android na Concrete e antes eu trabalhava como desenvolvedor Android na Oasis, que é uma empresa, uma agência de desenvolvimento móvel em BH. Quantos de vocês já tiveram que implementar um fluxo de registro ou um fluxo de compra, de confirmação que tinha tipo várias etapas, assim, muitas telas? Aqui acho que ninguém, aqui uma pessoa, pelo menos, vai ser interessante. Duas, várias outras pessoas, ok. Navegação começa bem fácil, né? Você tem uma tela, aí depois você tem outra, aí depois você tem outra, mas aí vira uma bagunça, vira tudo isso, você tem alguma coisa condicional, pode ir para um lugar, pode ir para outro, e aí você fica basicamente desse jeito. Na maioria das vezes você fica bem chateado. Mas vamos pensar um pouquinho nas responsabilidades da Activity, que é uma coisa bem importante, né, porque afinal ela é o ponto de entrada para o seu aplicativo. Além disso, ela faz binding de views, basicamente uma forma de compor a sua tela. E ela também faz navegação. Esses são os três chaves, pontos da Activity. Tá? Na verdade, dependendo da sua arquitetura, ela pode fazer até café. Então, de navegação, a gente geralmente usa intent, né, para ir de um lugar para outro. A navegação em si é composta de tasks. Tem uma talk bem legal de um cara que chama Matt Logan. Ele fala bastante sobre navegação usando tasks. E essas tasks têm launch modes. E o controle da backstack fica um pouco chato de fazer, bem custoso, e a gente sabe que as activities às vezes elas sabem demais. Essas são basicamente algumas das flags que você pode usar para fazer a navegação de uma activity para outra, ou de uma task de algum outro aplicativo para outro, para voltar para o seu. Aquelas do lado esquerdo são que você coloca no manifest, que é bem mais, digamos assim, você já está forçando ela, mas elas podem ser sobrescritas usando essas daqui, que são intent flags que você coloca direto no Java ou no Kotlin. Para controlar a backstack, isso aqui é bem útil no caso de quando você está construindo notificação. Para o usuário clicar na sua notificação e quando ele clicar voltar, ele não ir para a tela de home, porque isso nada a ver, ele tinha que voltar para, sei lá, alguma coisa que desse contexto antes, dentro do seu aplicativo. Então, você meio que cria a sua backstack a partir desses métodos utilitários. Você só pode usar isso a partir do Honeycomb, que é aquela versão horrível para tablets. E aí você pode adicionar o Next Intent ou então um parent na stack. Tem vários outros métodos, mas é assim, bem útil se você já está nessa navegação de Activity. Mas, para mim, ainda seria legal ter mais um controle da backstack, um controle mais generalizado. Alguns disseram que a gente podia fazer isso com fragments, porque tem o Fragment Manager, você pode adicionar os seus fragments e criar uma navegação, e tem o controle da backstack lá. Mas são fragments, né? Eles eram supostamente uma activity pequena, tem o próprio lifecycle e o controle assim, genérico da backstack. É até bem interessante, você pode criar várias transactions e tal, funciona. Mas esse é o lifecycle básico, né, de uma activity de um fragment. É um diagrama bem intenso. E a primeira vez que eu vi esse diagrama, eu fiquei assim, não foi legal. Além disso, a gente sabe que tem alguns problemas, crash misterioso. Por quê? Porque as transações elas são realizadas de forma assíncrona. Então, você pode acabar entrando num illegal state exception.
a Support Library chegou a incluir um método chamado commit now para deixar as transações síncronas, só que você não pode adicionar aquela transação na backstack. Por quê? É assíncrono, você não sabe... Quer dizer, o commit now é síncrono, mas você ainda pode usar o commit. E como o commit é assíncrono, você não sabe quem que vai terminar primeiro. Então, ele te proíbe de adicionar a backstack. E por que acontece o Legal State Exception? No Android, diferente no iOS, a gente tem que salvar o estado quando está rotacionando, ou então quando o sistema resolve matar a sua activity. E para isso ficar transparente para o usuário, o Android dá um método para a gente salvar tudo que é importante, que é um onSave instant state. E aí a gente salva tudo num bundle. Beleza. Só que se você chamar o commit durante esse salvamento, digamos assim, vai explodir. Porque ele não vai lembrar que aquela transação estava na memória, estava no estado da sua activity, e vai quebrar para não prejudicar a experiência do usuário. Então ele vai crashar. Não sei, né? Não sei por quê. Existe uma diferença também, em diferentes versões. Pré-Honeycomb, o onSave instant state acontece, se não me engano, antes do onStop e a partir de para cima no onPause, ou então o contrário, não me lembro mais. Então, seus crashes podem variar quando eles acontecem, dependendo da versão. Então, uma pessoa que gosta muito de fragments, o nome dela é Jake Wharton, e ela já falou um pouco sobre fragments no Twitter. Quando eu falei que ela gosta, eu estava zoando, porque ele odeia, ele acha horrível. Aí, assim, tem vários. Ele realmente odeia fragments. Então, quais são as alternativas que a gente tem hoje? Tem o Simple Stack, que é bem novinha e ela é bem mais simples de fazer, só que você tem que fazer muito mais coisa na mão. O Conductor, que está bem, assim, tem mais de 2.000 stars no GitHub, que é basicamente uma reescrita de fragments. Tem o Scoop, que é bem legal, que é do pessoal da Lyft. Além de prover navegação e tal, ele também meio que te força a usar um pouquinho Dependency Injection. O Flow, que é da Square, e o Morton também. Só que esses dois andam meio mortinhos, assim, e não receberam meio que um approval assim, formal do Jake Wharton. O Pancakes, que é do Matt Logan, que é desse cara que eu falei que ele fala bastante sobre activities. E o Magellan, que é bem novo, assim, e ele é bem simples. Então, isso tudo compõe meio que um trend que está vindo agora, que é de Single Activity Apps. A Square tem feito isso bastante e outras empresas. Eu vou falar um pouquinho só sobre o Conductor, porque essas bibliotecas elas meio que se parecem assim. O Conductor é basicamente realmente uma reescrita de fragments. Ele tem esses components principais aí. O controller ele mapeia para o fragment, o router para o fragment manager, o controller transaction é um fragment transaction, e esse controller change handler, na verdade, ele não mapeia para ninguém, mas ele é responsável por coordenar animações de transição entre uma view e outra, entre um controller e outro. Ele tem um lifecycle bem simples, eu nem quis colocar o gráfico aqui, porque... Enfim, é a única implementação que eu conheço que recebe as callbacks do sistema operacional, que é tipo onRequest permission result, onActivity result, e você pode configurar menu de contexto, menu na action bar e tal. E o controle do backstack é bem legal de fazer, tipo assim, fiquei bem animado, porque você pode, tipo assim, mandar ele pop current controller, né, que é uma stack, então você está popando, que ele remove quem está na root agora. Pop controller, aí você manda um argumento, qual que é o controller que você quer tirar da sua backstack, ou de onde você veio, assim. Push controller, que é onde você realmente empilha mais outra tela na frente. Replace top controller, que é o que você, assim, sem animação, você muda a view que está na frente. Então, aqui são exemplos de código de como que é fácil você empilhar
novas transactions para mostrar para as pessoas no seu aplicativo. E aí esse push change handler é como você vai fazer a animação. Então, no caso aqui, está um fade change handler, mas pode ser um arc fade move, que é aquela coisa do review. Ele vai fazer uma animação de review entre uma tela e outra, que é bem legal. Então, tipo assim, só de você já ter um controle maior sobre a animação de transição assim já é muito legal, porque como são animações de view, não tem tanto problema com retrocompatibilidade, porque transição de activity é uma coisa mais lollipop, né? Então, você também pode se remover, você pode remover o controller atual da backstack e ele volta para o anterior, fazendo uma animaçãozinha. E aqui você pode reescrever completamente a backstack. Então, tipo, você está numa tela e aí você resolve que quando você voltar, o fluxo de navegação vai ser completamente diferente, ou então você acabou de abrir o app e você, por exemplo, você estava num fluxo de registro e você salvou os dados da pessoa até aquele ponto. Quando você voltar, seria ideal que você voltasse com todos os dados preenchidos. Então, aí você pode adicionar todos os controllers na sua backstack e os dados vão estar todos lá bonitinho e a navegação vai estar fluida. Quais são as vantagens de adotar esse comportamento, né? Você encapsula um pouco a sua navegação e também você desacopla coisas. Beautiful transitions, né? Você tem mais transições, mais animações de transições, porque não são mais activity transactions. Transitions. As transactions são executadas sincronamente. E a implementação da Fragment Transaction, na verdade, é um parcelable, então o estado é salvo. Você fica com meio que a sua backstack toda em memória, quando você rotaciona, ou, enfim. Então, a gente... Tipo, isso resolve tudo, né? Não. Como eu disse, a Activity sabe bastante e a sua view também não deveria saber para onde ela vai ou de onde ela veio. Então, ela não deveria ter tanto essa responsabilidade. Então, elas ainda fazem navegação, né? E o que eu vou apresentar aqui, na verdade, é uma coisa que funcionou bastante bem para o aplicativo que eu estava trabalhando. Cara, tinha, sei lá, 110 telas e todas as telas tinham que ter o drawer menu lá em cima. Ia ser um inferno implementar isso. Eu estou falando de um aplicativo que é do Banco Inter, talvez alguém conheça. Um banco digital lá de Belo Horizonte. Eu meio que trabalhei na arquitetura e no aplicativo em geral também. E aí eu vou falar sobre uma pattern que é o Coordinator. Que foi me apresentado por um colega, por um amigo meu do time de iOS. Ele está aqui na plateia, inclusive. Também, os coordinators também são conhecidos como directors ou application controllers. Ele está descrevido no livro do Martin Fowler, então não é uma coisa que surgiu assim do nada, que chama Patterns of Enterprise Application Architecture. E foi implementado bastante bem no iOS por esse cara aí, Soroush. E o pessoal da comunidade da iOS agora está falando bastante disso. Tem acho que uns 2 anos que isso tem sido comentado. E no nosso caso, ele pode ser simplesmente um POJO, que vai lidar com navegação. Então, isso aqui seria o nosso objeto, o sign-up, no caso, coordinator. O sign-up coordinator ele vai empurrar uma view para a tela. A view vai informar para ele que algum evento de navegação aconteceu. Ele vai observar esse evento de navegação e vai mandar outra tela para frente. E essa outra view vai falar, acabei, toma aqui alguns dados se você precisar, e vai mandar para frente, e é assim que funciona. Então, vocês podem reparar que não tem setinhas entre telas, o que é legal, a gente conseguiu, conceitualmente até agora, retirar um pouco dessa necessidade de uma view saber para onde ela está indo. E aí, numa abordagem geral, o que a gente quer chegar ter um cara central, que é o App Coordinator, que vai empurrar o Sign Up Coordinator, que aí sim vai empurrar
as views, e depois o Sign Up Coordinator vai falar, acabei esse fluxo, para onde eu devo ir, e aí ele vai saber para onde ele deve ir para o Authentication Coordinator, que é o que faz sentido, você acabou de fazer registro. E aí depois você está você tá logado, então você tem um coordinator para quando você está logado. E aí ele vai empurrar para, sei lá, para o saque, para o fluxo de saque, para o fluxo de cartões de crédito, enfim. Aí você vai ter que definir quais fluxos seu aplicativo tem e como você vai conseguir reutilizá-los. Caraca, eu estou indo muito rápido, eu acho. Se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me falar. O Coordinator aqui, ele pode ser usado para manter dados de usuário. Então, quando você estiver no fluxo de registro, salvando todos os dados, ele pode ficar lá, porque, afinal, ele é como se fosse um singleton, só que não é um singleton, por favor. Então, ele vai continuar vivo cada tela que você estiver. Aí você não precisa mais usar aquela coisa chata de ficar passando parsable para as telas para frente. Fora que sempre tem aquele if para saber se você está no fluxo certo e para onde que você deve ir. E outro, isso não deveria realmente estar na view, eu sempre falo isso. Quando eu estou falando disso, eu não estou falando que é tipo assim, uma pattern melhor que vocês deveriam adotar e tal. É só uma coisa que funcionou bem para a gente, porque a gente tinha alguns fluxos que precisavam ser realmente bem reutilizados. Esqueci a senha, ele tinha 2 nomes, na verdade, podia ser esquecer a senha ou recuperar a sua senha, e é basicamente o mesmo fluxo. O fluxo de seguros dentro do aplicativo ele usa basicamente o mesmo coordinator, porque as telas são muito incomuns. Então, na verdade, você pode até usar múltiplas dessas telas em múltiplos fluxos diferentes sem nenhum bloqueio, assim. No iOS, o que você precisa é do Navigation Controller, que é o cara que você usa para empurrar os seus View Controllers para a tela, assim. E a definição dele é um objeto que gerencia as views que estão sendo mostradas usando uma stack, uma pilha de navegação, né? Que é representada por um vetor de view controllers. Então, para a implementação disso, eu acho que a única coisa que a gente precisaria era de um cara que fosse tipo o navigation controller, certo? E a gente viu para trás que tem o router, que é do conductor, e tem a backstack, que é do simple stack, e tem, enfim, diversos outros nomezinhos para os outros frameworks de navegação que existem atualmente. No código, a cara do coordinator é isso aqui. Você só vai falar para ele quando começar, e você vai falar para ele que, como eu mostrei aqui atrás, tem muitos coordinators que são filhos de outros coordinators, certo? Então, o pai ele precisa meio que saber quando que um filho saiu do fluxo, para ele poder ser desalocado, ou então para você poder redirecionar ele para outro lugar. Então, é por isso que a gente tem esse detach listener, que é quando um filho informa para o pai que ele saiu do fluxo de navegação. E a gente também tem esse Base Coordinator Listener, que informa quando um controller saiu, que é quando exatamente uma view saiu, não um coordinator. Por quê? Porque a gente precisa saber quando finalizar um coordinator. Então, por exemplo, se a última view daquele fluxo saiu, quer dizer que, aquele coordinator agora tem que sair também. Ou então, se o cara apertou back na primeira view, a gente também tem que tirar o coordinator do pai dele. Certo? O objeto de coordinator bem simplificado é isso aqui. Ele recebe o router no construtor, e aí quando alguém chamar start nele, ele vai instanciar um filho, né? Nesse caso aqui é um filho, mas pode ser um controller, e vai passar o router que ele recebeu também, e ele vai ser o detach listener, e ele vai mandar ele começar agora.
A implementação do filho desse coordinator, ele recebe o router e tem basicamente essa estrutura aqui, que alguns dos métodos eu vou chegar mais para frente. Então, ali no construtor, ele instancia um controller agora, que é uma view, né, que é o que está mostrando na tela. O listener desse controller vai ser eu mesmo, que vai ser o home coordinator. E o base coordinator também vai ser o coordinator atual. E aí ele inicia uma transaction com esse controller que acabou de ser criado. Isso vai fazer com que ele seja mostrado na tela nesse momento. Que é basicamente essa linha aqui, que está acontecendo toda meio que a mágica. Esse exemplo aqui é da demo do Conductor. Então, eu resolvi meio que adaptar o aplicativo deles para usar uma parte coordinators. Então, o código é Java, porque fiquei com preguiça de traduzir para Kotlin. E aí ele recebe aquele listener lá, né? Infla a view, aí faz alguma lógica qualquer quando a view for bound, e quando algum desses caras clicar, ele vai responder nesse onModel_role_click. E o home nav listener, ele tem basicamente onNavigation_clicked, que é esse cara ali, que ele está num switchzinho ali, e quando clicar em transitions, ele vai responder no home listener também. Voltando ao home coordinator, né, ele responde esse transitions clicked com uma chamada para o router. Ele empurra a próxima view para ser mostrada. Naqui ele tem esse Transition Demo Controller é o controller da próxima tela, e ele fez um método estático ali é como se fosse um new instance do fragment, certo? E aí isso vai mostrar a próxima tela. Aí, lembra do Base Coordinator Listener? A gente meio que precisa de um Base Controller que vai falar, poxa, eu fui destruído, agora eu tenho que notificar o meu Base Coordinator Listener que eu saí. Para quê? Aqui é ele meio que saindo do fluxo. E para quê? Para quando eu receber essa notificação lá no controller popt, eu ter meio que uma base, o home controller saiu não está mais sendo mostrado. E ele era meu primeiro filho. Quer dizer que eu saí agora do meu coordinator pai. Eu pego esse detach listener e falo que eu saí. Nesse momento, voltando no App Coordinator, né? Eu desaloco essa referência do Home Coordinator para que não tenha problema com Garbage Collection. E aí, basicamente, aquele fluxo daquele coordinator morreu. Aí, nesse momento, eu posso decidir se eu quero iniciar outro fluxo ou se qualquer coisa que eu queira fazer para o resto da aplicação. Qual que é o que a gente pode tirar disso, né? Ele isola completamente a navegação da camada da view. Então, ele te deixa passivo de reutilizar fluxos inteiros. Você pode estar num fluxo no seu aplicativo, querer chamar outro fluxo, e depois ele volta para o outro. Assim, é meio que um grafo, de navegação, assim, basicamente. Os seus controllers eles podem ser reutilizados em múltiplos fluxos, porque ele só recebe um listener, ele não sabe de mais nada, ele só recebe um listener de navegação. Então, ele só informa para alguma entidade que vai lidar com a navegação dele que aconteceu alguma coisa, e é para ir para frente, ou é para trás, ele mesmo não sabe de nada. Então, esse processo de registro de múltiplas etapas, ele fica muito fácil de implementar. E, assim,
não é que você vai usar isso no aplicativo todo. No caso da nossa implementação, ele foi utilizado para coordenar a navegação de todo o aplicativo, porque era mais fácil, até porque a gente tinha aquele navigation drawer sempre presente, então a gente sempre precisava fazer algum evento de navegação em algum momento. Em algum momento também a gente descobriu que o aplicativo ia ter que ser single app activity por causa dessas limitações. E outra coisa muito importante disso é que os coordinators eles podem ser testados por unit test. No caso, com o Conductor, ele tem que ser testado com o RoboElectric, porque tem algumas dependências do Android na implementação do router. Mas você pode criar, por exemplo, uma interface que abstrai completamente isso, e a implementação concreta fica por conta do Conductor ou de qualquer coisa que você esteja usando. Então, você realmente pode usar unit test fazendo JUnit, com JUnit. Então, realmente facilita bastante o teste. Alguns problemas que a gente passou com o process death, que é quando o Android mata o seu aplicativo por causa de memória ou alguma coisa assim, a gente não conseguiu uma maneira eficiente de fazer todo esse grafo de navegação voltar, assim, do nada. Porque é complicado, né? Assim, você tem que, basicamente, refazer todo o fluxo sem que isso seja notado pelo usuário. Mas rotação, configuration change é tranquilo, ele funciona tranquilamente. Fazer onboarding com os novos desenvolvedores no projeto também é mais complicado, porque é uma pattern que quase ninguém usa, quase ninguém tem conhecimento sobre, e fora meio que um pouquinho da curva de aprendizado de usar coisas diferentes que não sejam fragments e activities. Assim, não é tanto um problema para o Google, eles já até reiteraram múltiplas vezes que eles só ligam que você use a Activity como um ponto de entrada para o seu aplicativo. A partir disso, eles não ligam qual arquitetura ou como que você lida a navegação dentro do aplicativo. Tem um post no Google Plus falando disso. Se você não for muito cuidadoso, pode causar vazamento de memória. Então, você tem que fazer essa desalocação dos coordinators para que eles não fiquem guardando referência de alguma coisa que você não quer que eles guardem. Então, você não precisa salvar, tipo assim, uma referência de um coordinator. Você pode colocar eles numa lista e quando sair, você pode limpar todos da lista e isso já vai estar ok. Mas memory management é uma coisa uma coisa complicadinha de fazer com isso. E você pode terminar com um coordinator bem grande, né? Se você não quebrar muito suas navegações, seus fluxos. Aconteceu comigo, tem um fluxo dentro do aplicativo que eram de 13 telas, mais de 13 telas talvez, e a gente tinha que ficar salvando o estado e tal. Quando a pessoa voltasse, a backstack tinha que estar lá normal, ele podia fechar o aplicativo, sei lá, fazer tudo o que ele quisesse, mas quando ele voltasse tinha que estar tudo lá. E aí esse coordinator ficou bem grande e tal, não foi na verdade um problema que a gente enfrentou. O que eu recomendo fortemente, porque inclusive está com o maior tamanho da fonte, é usar a injeção de dependências. Aqui eu deixei o exemplo bem simples para não ficar perdendo muito tempo com abstrações, mas é bem importante que, se você sinta que for uma necessidade de implementar esse tipo de navegação no seu aplicativo, você usar injeção de dependências. E não faça suas views enxergarem um coordinator diretamente, sempre passa um listener para elas, porque senão você vai acabar que vai meio que restringir aquela view a responder só para aquele coordinator. O que não é o caso, você quer deixar suas views reutilizáveis para qualquer coordinator poder responder para eventos de navegação. E é uma coisa assim, que não é mandatória, mas pode ser bem legal. Deixar o seu coordinator para mutar os seus dados e as suas views para receber essas informações. Por exemplo, getters deixa dentro
HTTP getters, né? Deixa dentro das views, e posts, puts, deletes, você deixa para o coordinator lidar com isso. Agora, para tipo assim, cancelar requests e tal dentro do coordinator, vai ficar bem mais fácil, porque a gente tem esses lifecycle, tem esses novos architecture components, que aí você pode implementar o seu lifecycle owner dentro do coordinator, então receber o da activity. Vai facilitar bastante essa coisa de navegação. Se vocês quiserem um exemplo, eu tenho um exemplo lá, só que é usando o Simple Stack, está bem bobinho, mas eu ainda vou subir um exemplo com o Conductor. Além disso, tem outras coisas lá, eu gosto bastante de animações, e eu fiz algumas coisas de animações lá, e provavelmente eu vou falar sobre Expandables no próximo Android Meetup, então deve ter algum exemplo de Expandables mais para frente também. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E se tiver pergunta, ainda tem um tempinho, que eu achei que ia demorar pra caramba, mas ainda tem 9 minutos. Bom, nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença aqui e um presentinho do iMaster em reconhecimento. Obrigado, viu?